E aí, beleza? Em Helgoland, Amelie está dando à luz enquanto a repórter Lola grava todo o processo. O bebê nasce saudável e recebe uma bênção do avô. Nessa ilha isolada do mundo exterior, lá vivem 513 pessoas. E para manter os recursos, sempre que alguém nasce, um residente deve ser sacrificado. Depois de abençoar a neta, o avô deixa a clínica e se dirige ao penhasco. Ele se voluntariou para se sacrificar e garantir o lugar da neta na ilha. Ele se despede da família sem saber que, de volta à clínica, o Dr. Marek descobre que Amelie está tendo gêmeos. Eles nunca suspeitaram disso por falta de equipamentos hospitalares. O conselho se reúne para discutir o que fazer com o segundo bebê. Alguns acham que não deveriam matar ninguém e permitir que a ilha tenha 514 pessoas. Outros argumentam que, se fizerem uma exceção agora, todos pedirão o mesmo no futuro. Beatrice decide que o povo deve votar sobre o assunto. A transmissão de notícias cobre a história e lembra as pessoas do placar. Na posição 511 está Christian, que se desespera ao ver seu nome na tela. Ele diz que, se for escolhido, não vai saltar, mas seu amigo Hendrik o lembra que o último que tentou isso foi empurrado à força numa gaiola. Na posição 512 está Elise, uma senhora vista como inútil por não poder contribuir muito em sua idade. Na última posição está Etienne, considerado criminoso, embora ele jure ser apenas um trabalhador esforçado. No dia seguinte, Marek e seu filho Linus vão ao laboratório continuar trabalhando em uma vacina. Marek está frustrado por falta de recursos e amostras frescas, achando que não farão progresso assim. Depois, Judith pega Marek para entregar medicamentos na cidade. Primeiro, visitam Etienne, cuja esposa Lisa culpa Judith por sua última posição no placar. Judith lembra que Etienne roubou remédios, mas Lisa diz que ele teve que fazer isso porque os médicos não os deram. Ele só queria ajudar sua esposa doente, mas foi punido sem comida por 4 semanas. A discussão é interrompida quando um vizinho aparece para pegar o relógio do avô de Lisa, fazendo Marek perceber que o casal está comprando votos. Lisa implora para ele falar com Beatrice e Marek promete fazer o que puder. Enquanto isso, Amelie acorda de repente de seu cochilo ao ouvir um barulho e descobre Elise no quarto com um bebê nos braços. Amelie imediatamente pega a criança de volta e acusa Elise de querer matar o bebê para se salvar. Mas Elise jura que não machucaria uma criança e que apenas encontrou o bebê nas escadas e tentou ajudar. Marek visita Lori para levar remédios em segredo. No entanto, Judith o observava e depois conta a Beatrice sobre isso no supermercado. Para surpresa de Judith, Beatrice pede que ela mantenha o segredo por enquanto porque precisam de Marek e seu conhecimento, mas espera que Judith possa substituí-lo um dia. Nesse momento, uma criança acidentalmente quebra um pote de picles e Hendrik diz a Christian que é o momento perfeito para se destacar diante da multidão. Christian se aproxima da criança e lhe dá uma maçã, dizendo que não foi culpa dela, e outra mulher também dá um presente ao garoto. Beatrice então anuncia que ambos ganham 1 ponto por compartilhar a comida. Perto dali, Hendrik encontra Etienne e Lisa e menciona que estará trabalhando no armazém hoje, oferecendo-se para pegar comida ilegalmente para eles. Lisa o chama de nojento e tenta afastá-lo, mas Henrik imediatamente a impede e ameaça ser menos gentil na próxima vez. Depois, Henrik deixa cair o tomate que estava comendo e vai embora. Então, Etienne pega o tomate e o come, para desgosto de Lisa. Beatrice percebe toda a cena e segue Henrik, repreendendo-o por seu comportamento, dizendo que não pode protegê-lo para sempre. Acontece que Henrik é seu filho e ele se recusa a se comportar a menos que Beatrice lhe consiga uma posição de poder. Mais tarde, Marek volta ao laboratório e, depois de se preparar, revela uma porta trancada no fundo onde está mantendo Peter, um paciente doente do continente que está sendo usado como cobaia. O acordo diz que, se a experimentação der certo, ele pode viver na ilha depois de curado. Enquanto Marek lhe dá uma injeção, Peter menciona que tem se sentido melhor, achando que o remédio pode estar funcionando. Enquanto isso, Lisa se encontra secretamente com Hendrik para aceitar sua oferta de comida, a qual ela deve pagar com seu corpo. O momento é interrompido quando um alerta avisa que pessoas do continente estão tentando chegar à ilha. Como Hendrik não conseguiu terminar, ele dá a Lisa apenas uma lata e corre para se encontrar com os outros guardas na costa. Eles veem uma jangada se aproximando
aproximando e dizem ao grupo para voltar ou abrirão fogo. O grupo não obedece e um guarda atira, matando um continental. O resto do grupo se assusta e tenta fugir, mas Hendrik continua atirando para matá-los todos, pelo que é repreendido pela líder da equipe, Mia. Algumas horas depois, todos se reúnem para votar. Primeiro, os pontos são ajustados e agora Christian não está mais entre os 3 últimos. Os cidadãos votam para manter o segundo bebê e entre os 3 candidatos, Etienne recebe mais votos para ser morto. Nesse momento, Lisa diz que vota em Hendrik porque ele é um abusador e logo mais mulheres se levantam para apoiar sua história. Hendrik argumenta que tudo foi consensual, mas as mulheres dizem que seu modo de operação é trocar comida por prazer e ele estava apenas se aproveitando de pessoas desesperadas. Os moradores imediatamente começam a apoiar as mulheres, então Beatrice não tem escolha a não ser admitir que Hendrik cometeu coerção e roubo e deixa o grupo votar novamente. Cada pessoa vota para matar Hendrik, mas Beatrice diz que uma mãe não pode matar seu próprio filho e Hendrik será expulso. Todos os moradores protestam, mas são ignorados e Hendrik é levado para a prisão. Lola grava tudo, mas quando edita o vídeo, corta os protestos do povo. Enquanto isso, Marek volta ao laboratório e descobre que Peter não está bem. Então lhe dá uma nova injeção, prometendo que ajudará. Mas momentos depois, Peter está morto e Marek incinera o corpo. Na manhã seguinte, Linus informa Marek que se juntará ao grupo de expedição de Mia para o continente para obter atualizações sobre o mundo. Marek tenta impedir, mas Linus ignora suas preocupações. Algum tempo depois, os moradores vão se despedir do grupo de expedição, que também está levando Hendrik com eles. A caminho do barco, Hendrik dá uma cabeçada em Etienne e precisa ser arrastado. Durante a viagem, o grupo compartilha histórias sobre o continente, imaginando-o como um apocalipse zumbi. Eventualmente chegam a um porto e Hendrik é empurrado para fora do barco. Desesperado, ele tenta fazer um discurso para que sintam pena dele, mas Heinz começa a espancá-lo porque algumas mulheres de sua família foram suas vítimas e Hendrik oferece suborno se o levarem de volta. Então Heinz atira no chão para fazê-lo fugir. Então Mia tem que parar Heinz de atirar novamente. De volta à ilha, Beatrice é chamada para o prédio de abastecimento de água porque há problemas com a filtragem, que está prestes a parar completamente. Enquanto os funcionários procuram o problema, uma mulher encontra um rádio e mostra para Beatrice, que fica surpresa, pois rádios são ilegais na ilha. Momentos depois, o engenheiro-chefe Euelaik anuncia que resolveu o problema e Beatrice o parabeniza pelo trabalho duro. Mas quando ele pede para trazer sua esposa para a ilha, pois ela não está infectada, Beatrice recusa. Já o grupo de expedição navegam por um rio para dar uma olhada na cidade e a encontram em péssimo estado. Os soldados saem para procurar amostras, mas dizem a Linus para ficar no barco. Na ponte, Mia e os soldados encontram o Earl, com quem fazem negócios há um tempo. Eles são interrompidos por um homem desesperado pedindo para ser levado à ilha, mas as pessoas de Earl atiram nele. Mia dá comida fresca para Earl e, em troca, ele lhes dá remédios e 2 caixas enormes. Enquanto isso, Linus se cansa de esperar e procura a área, encontrando um grupo de sobreviventes que dizem que o vírus acabou. Linus não acredita neles e mantém sua arma em punho. Então, os sobreviventes zombam dele e vão embora. De repente, Linus é abordado por Mujik, que lhe dá uma garrafa de remédio e diz que há muito mais em um laboratório de navio abandonado que encontrou. Linus concorda em segui-lo e eles entram no navio, onde Linus mostra uma caixa cheia de remédios. Mujik diz que há mais e equipamentos adequados no laboratório e pede asilo para ele e seus amigos em troca. Linus tenta explicar que não pode dar isso a eles e se ver cercado por sobreviventes segundos depois, então, assustado, ele foge. Enquanto isso, o grupo de Mia está voltando para o barco e, de repente, um sobrevivente salta sobre Heinz para remover sua máscara. Os soldados imediatamente atiram no cara e sobem no barco, onde descobrem que Linus sumiu. No entanto, dizem que não podem perder tempo e partem sem ele. Nesse momento, Linus sai do navio e vê o grupo partindo. Então começa a correr atrás deles. Um local tenta pará-lo, mas Linus o derruba rapidamente e continua correndo. Ele sobe em uma superfície mais alta e pula em direção ao rio, aterrissando no barco a tempo. Para sua surpresa, Mujik pousa logo atrás dele e Mia imediatamente atira
atira nele. Os soldados notam que há um rasgo no traje de Linus e o tranquilizam para dormir. Momentos depois, na ilha, Linus acorda e esconde a garrafa de remédio em seu punho enquanto é levado para as celas e recebe uma boa lavagem. Quando Marek finalmente vem vê-lo, Linus entrega o remédio e conta sobre o laboratório. Então Marek dá uma injeção no filho por precaução. Logo, Heinz também é trazido para uma cela e não para de tossir. Então Marek verifica seu corpo e encontra uma erupção na pele, o que preocupa Linus de estar infectado também. Depois, Marek testa o remédio que Linus trouxe e confirma que é real. Ele pede a Beatrice para enviar outra equipe ao continente, mas Beatrice recusa porque já foi problemático ter 2 pessoas em quarentena. Antes de sair, ela diz a Marek para dar remédio falso a Heinz e Marek fica devastado ao fazer isso. No continente, os homens de Earl retiram o corpo de Mojik da água e encontram remédio em seu bolso. Então Earl os manda encontrar os amigos de Mojik. Perto dali, Hendrik finalmente chega à cidade e vê um sobrevivente dando um relógio para Vilma em troca de ser desinfectado. Hendrik tenta fazer o mesmo, mas só tem um chaveiro para oferecer. Então Vilma o ameaça para que se afaste. Para provar que não tem erupções, Hendrik tira a roupa e usa a chance para seduzi-la. Vilma cai na lábia e dança com Hendrik enquanto escuta seu boombox. No entanto, quando Hendrik pede um gole da garrafa de água dela, Vilma lhe dá um tapa. Depois ela dá a ele roupas novas e o leva para conhecer a área, mostrando sua rotina de limpeza no teatro onde vive. Ela menciona que seu último assistente pegou fogo acidentalmente por causa do álcool. Ela continua falando sobre Earl, mas sempre que Hendrik tenta perguntar sobre ele, ela o manda calar a boca. Mais tarde, quando Vilma verifica seu estoque de tesouros, Hendrik a surpreende por trás e a espanca até a morte. Enquanto isso, Beatrice conversa com Lisa e elogia sua coragem ao enfrentar Hendrik, manipulando-a para se tornar seus olhos e ouvidos na ilha com a promessa de uma boa vida para ela e seu marido. Na próxima vez que Beatrice aparece na TV, Lisa mostra aprovação ao dizer que a punição de Hendrik foi uma exceção. No laboratório, Marek convence Judith a ajudá-lo com a pesquisa, pois ele trabalha devagar sem Linus. Quando eles verificam as caixas enviadas por Earl, Judith fica enojada ao encontrar 2 pessoas nelas, mas Marek não se surpreende, pois isso faz parte do acordo com Earl. As 2 pessoas são mantidas como cobaias em celas secretas e recebem injeções para testar as vacinas de Marek. Infelizmente, Heinz morre antes que eles encontrem uma cura para ajudá-lo. Na outra cela, Linus esconde o fato de que também tem uma erupção. Durante uma reunião na cidade, Beatrice compartilha a notícia sobre Heinz e culpa Mia por isso, chamando-a de líder irresponsável. Mia protesta, mas Beatrice a ignora e quer votar para que Mia perca 100 pontos. De repente, a filha de Lola, Fiona, começa a tossir e seus amigos imitam, fazendo todos correrem. Beatrice fica e anuncia que Mia está perdendo seus pontos. Então, seu nome desce no placar. Depois, o conselho vota a favor de responsabilizar os pais pelas ações de seus filhos. Na manhã seguinte, Fiona vomita e Lola percebe que ela pode estar grávida. Ela a leva para ver Lori, que tem uma máquina de testes que confirma a gravidez. Lola quer que Fiona deixe Lori remover o feto porque é uma gravidez ilegal, mas Fiona se recusa e foge. Lori informa a Lola que há um chá que pode usar para forçar a perda do bebê. Quando volta para casa, Lola finge que só quer confortar Fiona e dá o chá para ela. Após Lola sair do quarto, o namorado de Fiona, Tom, sai do esconderijo e promete que vai recusar se juntar ao esquadrão para cuidar da nova família. No dia seguinte, no laboratório, os pacientes do continente estão piorando. Marek diz que precisam trabalhar mais rápido em uma cura porque não tem tempo, mas quando Judith pergunta o que isso significa, ele se recusa a explicar. Judith dá outra injeção a um paciente que explica que seu irmão a vendeu para Earl em troca de comida. Enquanto isso, Marek verifica Linus que tem sentido mudanças de temperatura estranhas e tendo sonhos esquisitos. Ele finalmente revela sua erupção e Marek confessa que já sabia desde que Linus voltou, explicando por que está com tanta pressa. Linus convence Marek a usá-lo como cobaia também porque quer ser útil antes de morrer. No continente, Earl confronta a gangue de Mojik, mostrando o corpo e dizendo que os ilhéus o fizeram. Earl promete melhores condições de vida e comida para todo o grupo se eles lhe disserem onde está o navio, mas Spark
Spark desconfia de Earl e diz que Mojiki mentiu. Depois de mandar os outros garotos comerem, Earl conversa com Spark em particular e o convence de que podem fazer um acordo. Spark sabe que Earl quer chegar à ilha, então pede proteção e para ser levado à ilha também. Earl concorda e dá sua palavra. De volta ao laboratório, Marek dá a injeção em Linus antes de sair. No caminho, ele encontra Mia na prisão preparando armas, que é sua punição. Marek decide oferecer um acordo. Ele a deixa sair se ela for para o continente encontrar o navio com remédios que Linus mencionou. No entanto, Mia não quer mais problemas e diz para ele falar com Beatrice primeiro. Enquanto isso, Hendrik começa a vagar com o carrinho de Wilma e quando vê uma jovem, ele lhe dá algumas baterias em troca de informações. Nesse momento, 3 homens aparecem atrás dele e o nocauteiam com um taser. Quando Hendrik acorda, ele está pendurado de cabeça para baixo e sem roupas. Acontece que a mulher faz parte da gangue que capturou Hendrik e agora querem comê-lo. Quando Hendrik diz que trabalha para Earl, eles hesitam. Eles não acreditam muito nele, mas não podem correr o risco. Então levam Hendrik para ver Earl. Hendrik se apresenta como filho de Beatrice e finge que foi sequestrado durante a última visita do esquadrão, fazendo parecer que foi deixado para trás por acidente e que Beatrice pagará bem por ele. Ele também diz que o Wilma morreu do vírus e que seu último desejo foi que ele trouxesse todas as suas coisas para Earl. Satisfeito com essa informação, Earl paga a gangue com alguns remédios e fica com Hendrik. Mais tarde, depois de verificar sua fábrica de carne de coelho, Earl vai ver Hendrik, que está acorrentado, para informá-lo que os testes confirmam que ele não está infectado. No entanto, Earl também trouxe informações. Ele sabe que Beatrice expulsou Hendrik e que Wilma foi morta. Desesperado, Hendrik oferece informações sobre o sistema de defesa da ilha e suas fraquezas, então Earl decide deixá-lo viver. No dia seguinte, a ilha abre entrevistas no continente para levar mais uma pessoa, pois há uma vaga aberta após a morte de Heinz. A esposa de Eulaik, Kaizo, comparece e após um teste confirmar que ela não está infectada, ela é entrevistada através de uma tela e como ela diz que tem formação farmacêutica, Marek faz algumas perguntas para verificar seu conhecimento. Kaizo responde tudo corretamente e passa para a rodada final. Enquanto isso, Etienne consegue um novo emprego no último moinho de vento da ilha, graças à nova amizade de Lisa com Beatrice. Enquanto cuida das ferramentas, ele encontra uma garrafa de álcool. Etienne dá a garrafa para seu chefe Joaquim, que a pega e manda Etienne para casa. Mais tarde à tarde, Beatrice reúne os moradores e apresenta as 2 melhores candidatas à nova cidadã. Uma é Kaizo e a outra é uma cirurgiã chamada Daniela, que faz um grande discurso sobre sua experiência no mundo pós-vírus. Ambas respondem muito bem às perguntas de Marek, mas na hora de votar, Daniela ganha facilmente porque acham que uma cirurgiã é mais útil. Eulaik fica arrasado ao ouvir isso e grita sobre as promessas que o conselho fez antes de anunciar que voltará ao continente para ficar com sua esposa. No entanto, Beatrice proíbe porque ele é o único que sabe como lidar com o sistema de abastecimento de água. Logo, Daniela chega à ilha e os moradores não percebem que 2 membros da gangue estão escondidos no barco. Aquela noite, Daniela vê Eulaik espionando-a e o repreende. Enquanto isso, Joaquim tenta esconder a garrafa, mas sente o álcool chamando por ele e acaba se embebedando. Pela manhã, Eulaik começa a escalar o moinho de vento para causar algum dano ao motor. Joaquim vê ele nas câmeras de segurança, mas assim que se levanta para ir atrás dele, desmaia por causa da ressaca. Eventualmente, ele consegue se levantar novamente e tenta escalar o moinho também, apenas para escorregar e quebrar a perna, ficando pendurado em um degrau. Logo, uma ambulância o pega e o leva para Marek e Judith. Eles não têm escolha a não ser amputar a perna e quando Daniela chega, fica tão horrorizada com a cena que sai correndo. Após a operação, Marek confronta Daniela, que admite que não é cirurgiã e apenas memorizou o livro que Marek usa para responder às perguntas dele. Ela promete que está lá para ajudar
ajudar Marek e Linus, dizendo que os dias de Beatrice estão contados. Nesse momento, Judith entra na sala porque ouviu tudo e também revela que sabe que Linus está infectado e que Marek tem usado mais recursos com ele do que o normal, o que é contra as regras. Enquanto isso, Hendrik se tornou servo do líder e junto com uma caravana saem, pois estão armando uma invasão. Durante outra reunião da cidade, Beatrice diz a todos que Eulike matou Judith e Lisa a ajuda com algumas provas falsas. Todos votam para punir Eulike, exceto o grupo de Fiona, Marek e os pais de Tom. Após a reunião, Joaquim visita Lisa e Etienne, que se tornou o responsável pelo moinho de vento, porque Joaquim não pode mais trabalhar. Joaquim aponta que muitas pessoas sabem que ele costumava ser viciado e que Lisa tem acesso aos suprimentos de Beatrice, insinuando que ela armou para ele para que seu marido pudesse ser promovido. O casal nega e Joaquim desmorona. Então Lisa oferece a ele um trabalho como seu empregado doméstico para que ele ainda se sinta útil. Algum tempo depois, os moradores se reúnem na praia para ver como Eulike é amarrado com metal pesado e deixado perto da água para as ondas matá-lo lentamente. Sentindo-se muito culpado, Marek decide ir ao laboratório e contar a Linus todos os seus segredos. No dia em que o apocalipse tomou conta do mundo, Marek estava voltando para sua casa na ilha com um jovem Linus, enquanto sua esposa Tessa ainda estava no hospital colhendo amostras de pessoas infectadas. Antes de ser autorizado a passar, ele teve que provar que morava lá e que não estava infectado. Depois, Marek entrou furtivamente em uma mercearia para pegar alguns suprimentos e conheceu Beatrice, que na época era repositora, e o deixou sair com alguns alimentos sem pagar. Quando Marek chegou à ilha, ele conversou com a enfermeira Lori e eles trabalharam juntos para começar uma estação de testes. Enquanto isso, Beatrice fez um discurso para os outros funcionários e eles se uniram para tomar controle da loja. Eles pintaram as janelas e quando os clientes chegavam, não os deixavam entrar. Em vez disso, anunciavam um novo sistema onde os clientes entregavam suas listas e os funcionários traziam os pedidos. Algumas pessoas ficaram irritadas porque só podiam pegar pequenas quantidades para evitar o acúmulo, então Beatrice fingiu que os funcionários estavam armados para forçá-los a cooperar. À noite, quando o chefe saiu da loja, os clientes revoltados o fizeram refém. Beatrice imediatamente trancou a porta e pediu aos funcionários para votarem sobre o que fazer. Eles decidiram não abrir as portas e o chefe foi morto. Então Beatrice abriu as portas para que sua equipe ameaçasse atirar nos clientes, que largaram as armas e fugiram apavorados. A equipe juntou as armas e Beatrice mandou irem atrás dos clientes, enquanto o pequeno Hendrik assistia de dentro da loja. No dia seguinte, Beatrice contatou o chefe de polícia da ilha e disse que tinha organizado sua própria milícia, manipulando os jovens para protegerem suas casas. Ela achou que deveriam fazer um plano para garantir a segurança da ilha e salvá-la da catástrofe que estava tomando conta do mundo. No começo, o policial recusou, mas Beatrice mudou sua opinião quando mostrou o cliente que tinha amarrado no porta-malas do carro. Logo, Beatrice tomou controle da farmácia da ilha, mantendo-a em sua loja também, e Lola começou a filmá-la para mostrar o quanto estava fazendo pela comunidade. Quando Marek descobriu, ele ameaçou contar às autoridades, pois alguém sem conhecimento adequado não deveria estar no comando dos medicamentos. Com outro discurso, Beatrice convenceu todos a deixar o cara se afogar. À noite, Marek ligou para Tessa, que estava fazendo algum progresso na compreensão do vírus. Naquele momento, um grupo de pessoas irritadas invadiu o hospital e começou a matar todos os trabalhadores. Quando cercaram Tessa, ela ameaçou quebrar um tubo de ensaio com o vírus, mas eles não acreditaram nela e começaram a espancá-la enquanto destruíam seu laboratório. Marek teve que assistir na tela como Tessa foi assassinada sem piedade. Enquanto isso, Beatrice foi falar com Lori sobre manter a população gerenciável por causa dos suprimentos. Nesse momento, ela viu o número 513 em um calendário e disse a Lori que 513 era o número perfeito para manter o DNA da ilha diversificado, alegando que eram
cálculo feito pelo cientista local. Lori ficou horrorizada porque isso significaria se livrar de metade dos cidadãos da ilha, então Beatrice ameaçou expulsá-la se ela não cooperasse. Mas se Lori ajudasse, Beatrice daria secretamente todo o remédio que ela precisava para sua diabetes. Lori não teve escolha a não ser concordar. Algum tempo depois, as marés trouxeram alguns corpos infectados para a ilha que foram jogados do continente. Lori e Beatrice pegaram uma amostra de sangue deles e depois visitaram um cidadão para injetá-lo com o sangue infectado, alegando que era proteção contra o vírus. Mais tarde, o cara começou a se sentir muito mal e saiu correndo de casa, apenas para cair morto na frente de várias pessoas, que tomaram isso como mais uma prova das histórias de Beatrice. Depois, Marek começou a testar todos na ilha, enquanto Lola filmava tudo como parte da campanha de propaganda de Beatrice. Marek e Lori testaram o sangue de todos e todos saíram limpos. No entanto, Beatrice marcou metade da ilha como infectada. No início, Marek se recusou a participar, mas Beatrice lembrou de Tessa e apontou que eles precisavam impedir que o mesmo acontecesse na ilha. Marek cedeu quando Beatrice prometeu dar-lhe os recursos para desenvolver uma vacina, fazendo-o se sentir culpado e pensar em seu filho. Depois, Marek visitou cada pessoa falsamente infectada com os guardas e forçou-os a deixar a ilha no ferry até restarem apenas 513 pessoas. Algumas pessoas tentaram protestar apenas para serem baleadas no processo. Observando com horror, Marek jurou encontrar a vacina e levar Beatrice à justiça depois que a pandemia acabasse. No presente, Linus diz a Marek que o que ele fez foi egoísta, mas ainda o ama. Então Linus morre e Marek fica tão devastado que finalmente perde o controle. Ele pega a fita de segurança com sua confissão com a intenção de mostrar a verdade para toda a ilha, e quando Lori vem pegá-la dele, Fiona pega primeiro porque aprova a ideia. Nesse momento, Daniela aparece com uma arma e força Fiona a entregar a fita. Depois atira para destruir as evidências e anuncia que Earl está chegando. Então as coisas estão prestes a mudar. No continente, Spark conta a Earl a localização do navio com o laboratório, e eles o trazem para começar seu plano, tendo muita tecnologia à sua disposição, e Beatrice em sua piscina nem desconfia de nada. Enquanto isso, na ilha, os membros da gangue que invadirem começam o caos matando um dos conselheiros. Terminando assim a primeira temporada de Helgoland 513, série de ficção científica, mistério e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo